Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu sou o pastor Lucas e estamos no Step One, na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. O Step One é a primeira parada. Você que fez o seu cadastro, se identificou com as mensagens ministradas pelo nosso querido pastor Cris Duran, que acontece todas as terças e todos os sábados, às 21 horas, pelo canal do YouTube do CBR. Você que se identificou e foi tocado e fez seu cadastro, você participa de início do Step One. O Step One, nós apresentamos as doutrinas da igreja, apresentamos a visão ministerial, a visão dada pelo Senhor para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para que você possa entender o que nós acreditamos, aquilo que nós ensinamos na prática, qual é o desenvolvimento disso, de que forma nós trabalhamos. Nós trabalhamos com discipulados, discipulando um a um. Cada vinhateiro, cada líder formado dentro dessa igreja estão aptos a cuidar de vida, a discipular. E o discipulado é fundamental porque você tem a oportunidade de se abrir, confessar seus pecados, renunciar seus erros, suas falhas, ser ensinado e conduzido a essa renúncia e também estabelecer propósito de oração, propósito de jejum, devocional, leitura da palavra, ser disciplinados ao Evangelho de Cristo. Com isso, a tendência de uma pessoa que é discipulada é o crescimento espiritual, porque sem o acompanhamento, sem a palavra de Deus, não tem como crescer espiritualmente. E aqui na nossa igreja, nós ensinamos você a ler a Bíblia, a buscar a palavra de Deus, ter prazer pela leitura, prazer pelo devocional, prazer e entrega pela adoração. E isso é válido para todos, desde jovens, adolescentes, pré-adolescentes, como pessoas adultas que conseguem assimilar e entender a profundidade do que está sendo pregado nessa igreja. Nós, como corpo de Cristo, usamos a internet uma forma madura, saudável de levar a mensagem de Deus aonde quer que as pessoas estejam, em qual parte do mundo, seja nas geleiras, nas montanhas, nos ribeirinhos, no sítio, nas fazendas, nas periferias, nos grandes centros, cidades pequenas, aonde quer que as pessoas possam estar tendo uma rede de comunicação internet, elas podem acessar e participar dos cultos online que acontecem todas as terças, todos os sábados, através do canal do YouTube ou CBR. O nosso objetivo é que você possa entender em fazer da sua casa a igreja do Senhor. A igreja primitiva, trazendo a palavra de Deus para dentro da sua casa, reunindo os seus, estabelecendo os princípios bíblicos e os princípios familiares dentro de casa. Assim como era na igreja primitiva, assim como foi na casa de Áquila e Priscila, assim como foi na casa de Anfia e Arquipo. Em Filemão capítulo 1 fala que eles tinham a igreja dentro de sua casa. E você trazendo a igreja para dentro da sua casa, está propício o seu lar em ser um lugar de adoração, um lugar que propaga a palavra de Deus, onde a presença de Deus vai estar. E com isso, toda a sua casa, a tendência é que todos se convertam ao Evangelho de Jesus Cristo. É uma ferramenta importantíssima a internet. Como forma madura, estamos aqui para propagar o reino de Deus. Deus, nós não podemos limitá-lo. Pelo contrário, o Senhor nos dá sabedoria para usar essa ferramenta para levar a mensagem aos presídios, às pessoas que estão deprimidas, nos hospitais, os doentes, levar a mensagem aos caminhoneiros, aos policiais, às pessoas, aonde quer que elas estejam, elas podem participar dos cultos, porque eles são gravados, estão disponíveis. Inclusive uma grande playlist aqui no Step One, no canal da UC, você pode encontrar vários temas específicos que eu estou a ministrar e falar da visão ministerial da igreja. Como fazer parte, Pastor Lucas? Inscreva-se através do canal do YouTube. Em primeiro lugar, quando acabar esse culto, acabar essa mensagem, vai no canal do YouTube ou CBR, inscreva-se, aperte o sininho para que você fique por dentro de todas as notificações, de todas as orientações, vídeos postados e receber em primeiríssima mão todas as mensagens da igreja. Além disso, se você se identifica com todas as palavras que são ministradas todas as terças e todos os sábados
pelo pastor Cris Duran, então te convido você a fazer o seu cadastro. Aonde, pastor? No www.crisduran.com.br/OC. E ali vai ter uma janela e tem um formulário e você preenche esse formulário. Uma pessoa do nosso time, da nossa equipe, entrará em contato consigo. A partir daí, o seu número do WhatsApp é colocado no grupo do WhatsApp do Step One. Através do grupo do WhatsApp do Step One, você vai receber o link todas as sextas-feiras às 21 horas para participar conosco aqui das mensagens que eu estou a ministrar para todos. Cada sexta-feira é um culto, a cada 15 dias nós se reunimos através do Meet, que é um aplicativo. Tanto o Meet como o Zoom são aplicativos, ferramentas para reuniões. Então nós fazemos uma reunião pelo Meet, onde todos nós se conhecemos, se encontramos, falamos, temos diálogo, cada um expressa sua opinião em relação ao assunto. Ali nós conversamos, tiramos dúvidas, alguns fazem suas perguntas, também tiram suas dúvidas, compartilha seu testemunho, sua opinião. É muito bacana, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Jovens são cuidados, adolescentes são cuidados, todos são cuidados. Inclusive, nós temos um ministério específico para casados. Você que queira conhecer mais da nossa igreja, participe dos cultos do Step One. Então, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Lucas, assessor e também pastor auxiliar do pastor Cris Duran. Estou aqui para trazer uma mensagem para o seu coração e tenho certeza que Deus vai usar a minha vida para poder ministrar na sua vida. Amém, meus queridos? Então, sem mais delongas, sem mais demora, vamos para a palavra de Deus e tem uma mensagem muito especial. E no início, vamos orar para colocar o Senhor no centro dessa mensagem. Pai amado celestial, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado por me direcionar. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, seca cada casa, cada lar com os teus anjos. Repreendemos o espírito da contenda, repreendemos o espírito que provoca a distração, repreendemos tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra nessa noite dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, convidamos a sua presença no nosso lar e declaramos com os nossos próprios lábios, Yahvé chamar, presente o Senhor aqui está, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o tema da palavra de hoje, da pregação de hoje é: Deus está longe ou sou eu que me afastei? Muitos entram na OC porque estão afastados de Deus. Outros porque estão cansados de um sistema religioso gospel evangélico. Outros porque não são cuidados, não são discipulados, não são orientados à verdade da palavra. E outros porque realmente não sabem o que querem. E então, o Senhor ministrou muito no meu espírito a respeito de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Amém? Glória a Deus. O que essa palavra fala conosco? O que essa mensagem quer dizer? Há pessoas que começam muito bem e terminam mal. Há pessoas que querem conhecer Jesus, mas aceitar Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador não basta. É necessário você viver Jesus. É necessário você guardar os mandamentos de Jesus. A Bíblia fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem sido honesto dentro de casa? Tem honrado seu pai e sua mãe? Você tem olhado para a sua esposa somente para ela e não colocando os teus olhos na mulher que não seja tua? Você tem evitado se assentar à roda dos escarnecedores? Você não compactua com a fofoca ou com a mentira? Você tem sido fiel em dizer não para a fofoca, não para a mentira? Você tem sido honesto na praça, pagando as suas contas, sendo correto nas suas finanças? Você tem sido fiel nos seus impostos?
Você tem sido fiel com a sua esposa e com o seu esposo, não adulterando? Você tem sido fiel a Deus em não fornicar? Tem sido fiel evitando as práticas impuras da prostituição, principalmente a pornografia e a masturbação? Tem evitado isso? Você tem sido fiel a Deus em se santificar todos os dias, esmurrando a sua própria carne, não fazendo a sua vontade, mas a vontade do Pai Celestial? Muitas das vezes as pessoas se perguntam: Senhor, Tu estás longe de mim. Senhor, eu não sinto a Tua presença. Senhor, Tu não fala comigo. Outros culpam a Deus, principalmente quando perde um parente, uma pessoa querida. Como pôde Deus deixar isso acontecer? O Senhor não protegeu ele. Aonde estava o nosso Deus para impedir essa tragédia? Muitos falam isso, muitos questionam. Só que muitos vivem na prática do pecado. Esses que questionam a Deus não vivem corretamente os mandamentos do Senhor e não entendem que a morte tem um propósito. Não entende que a doença também tem um propósito. O nascimento tem um propósito. E que existe um tempo para todas as coisas. O que te afastou de Deus? Eis a pergunta. Aqueles que estão afastados, aqueles que não têm ânimo, aqueles que não têm esperança. O que está acontecendo? Aqui na Online World Church, nós ensinamos as pessoas a se aproximar de Deus. E a palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nós ensinamos as pessoas a chegar a Deus através da leitura da palavra, do devocional diário. Meu querido e minha querida, quando assim são os nossos discípulos, é necessário ler a Bíblia todos os dias. Leia apenas um capítulo. Medita naquilo que leu. Depois ore em cima daquilo que leu. Tenha uma vida de devocional. Antes de tudo que for fazer durante o dia, quando você acorda, a tua mente está fresca, leia a Bíblia. Certamente, tu terás combustível, alimento suficiente para suportar o dia mau, porque para cada dia basta o seu próprio mal. Então é assim que nós orientamos os nossos discípulos. Quer mais? O porquê dessa orientação? Porque nós desejamos que eles conheçam a palavra de Deus, para que eles não venham ser enganados, iludidos. Porque uma vez que tu conhece a verdade te liberta. E nós somos líderes e aprendemos dentro dessa igreja que o mais precioso é ensinar a Bíblia, a palavra para as pessoas. Nós não queremos que pessoas sejam manipuladas. Nós não ensinamos essa falsa honra que você vê por aí afora. O líder lava os pés do discípulo. Olha que bonito isso. E olha que interessante e bonito um pastor dizer: eu quero que tu aprenda a Bíblia, para que tu não sejas enganado. Porque se eu estou falando a verdade, com certeza eu quero que você conheça a verdade. Agora o falso dificilmente vai querer que você descubra a verdade. Ele vai querer que você permaneça na ignorância para poder lhe manipular e extrair aquilo que lhe convém, o evangelho da conveniência. É assim que muitos fazem, mantendo um povo ignorante, tapado, para poder manipulá-los. É assim que muitos fazem. Então, se uma igreja te fala para você ler a Bíblia e conhecer a verdade, nós já temos um ponto positivo. Concorda comigo? Então, chegai-vos a vós. Então, nosso dever é fazer com que você leia a Bíblia. O nosso dever é fazer que você jejue, porque quando você jejua, você mortifica a sua carne e teu espírito está sensível à voz do Espírito Santo e você começa a praticar as boas obras, porque está jejuando. O nosso motivo é ensinar você a adorar o Senhor no esplendor da glória que Ele merece. O nosso objetivo é lhe ensinar a um crescimento espiritual. Então, a pergunta é: o que afastou muitas pessoas de Deus? Deus nunca se afasta, anote isso. Somos nós, seres humanos, que nos afastamos de Deus. O mundo de hoje oferece distrações, redes sociais, séries,
filmes, vícios, amizades tóxicas, paixões passageiras. Ou seja, a sensação de Deus estar longe é consequência do seu ou do meu ou do nosso distanciamento espiritual e não de Deus. Então, paremos de culpar a Deus. Deus não fala comigo. Muitas das vezes somos nós, eu e você, que não buscamos, que não queremos ouvir. E quando Deus fala, você quer ouvir aquilo que você deseja ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. E nós, seres humanos, nós inclinamos para receber bajulações, receber, eu quero isso, eu quero ouvir, eu desejo ouvir isso, promessas, milagres. E Deus fala, você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte, você vai ter que ser testado, você vai ter que ser moído na prensa de azeite, você vai ter que ir para o Getsemane, que é lugar de pressão, para provar a sua fé e sua fidelidade. Tudo tem um propósito. Aleluia. Se você se sente, meu querido e minha querida, distante de Deus, tenta, eu vou usar uma palavra comum, tá? Não me interprete mal, mas tenta adivinhar. Quem se moveu? Pode ter certeza que não foi Deus, foi você, foi eu, fomos nós. Nós que se movemos. Não é Deus que se afasta, somos nós que se afastamos de Deus. Agora, o que te faz se afastar de Deus? O que nos faz se afastar de Deus? Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus. Ou seja, desculpa, os nossos pecados, as nossas iniquidades nos fazem separar de Deus. É óbvio. O que faz com que o homem se separe de Deus é o pecado. Porque existe um abismo entre o santo e o pecador. Não tem como. O Espírito Santo é tão santo, que ele não habita em templos impuros. Por exemplo, pornografia, mentiras, fofocas, rebeldia, impureza emocional. O pecado não confessado é como um bloqueio de Wi-Fi espiritual. O sinal enfraquece. Entende isso? Entende essa simbologia, simbolicamente, a forma como estou falando, uma forma bem contemporânea? Outros pontos que te fazem afastar de Deus são amizades e ambientes que não edificam o Senhor. Não tem como você querer agradar a Deus, nos finais de semana estar na igreja e nos dias de semana estar nos bares, ou ao contrário. Não tem como você querer agradar a Deus se você se assenta à roda dos escarnecedores e tem amizades que te levam para o inferno. A palavra inferno assusta muitas pessoas, porque hoje as igrejas não pregam mais sobre o inferno. Prega apenas a teoria da prosperidade, você vai vencer, você vai ter o controle, você é mais do que vencedor, o milagre chegou, a prosperidade chegou, as bênçãos de Deuteronômio 28 para a tua vida, para a tua casa, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, pregam isso, mas você só recebe a bênção se você é merecedor, se você faz por merecer. O milagre vem por consequência da fé e obediência. A prosperidade vem por causa da obediência e de uma vida devota ao Senhor, de obediência ao Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Estamos falando de amizade. Quem você segue influencia quem você está se tornando. Você sabia disso? Isso eu já falo também de redes sociais. Há pessoas que seguem influencers, seguem cantores, seguem pregadores, mas não conhecem os frutos. Esses influencers não dão bom testemunho. Esses pregadores apenas falam meia dúzia de palavras bonitas, de autoajuda, de coach, está lá 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores. Um povo alienado que não coloca à prova o Espírito, que não julga a profecia, que não julga o ministério profético de quem está a profetizar, que não avalia,
um povo que não paga um preço de oração, intercessão, que não tem discernimento, e ali sai seguindo todo mundo. Diz amém para todo mundo é santo, é de Deus, só porque é gospel. Pois eu digo para você, não precipitar e dizer este é santo quando Deus não manda falar. E detalhe, avalie o ministério profético de quem está a profetizar. Julgue a profecia, coloque à prova os espíritos para ver se procedem de Deus. Sejam sábios, sejam sisudos na palavra, sejam como os crentes de Bereia. É isso que nós ensinamos aqui na nossa igreja. Isso é bom, é positivo. Você entrar numa igreja que te ensina a você ter discernimento. Amém? Então, quem você segue influencia quem você pode estar se tornando. E quantas pessoas, muitos aqui seguem, não tem palavra, não tem conteúdo, só porque traz uma mensagem. Bom dia, meu lindo e minha linda. Aonde está a palavra nisso? Aonde está o ensinamento bíblico? Aonde está a palavra de confronto? Aonde está a palavra sobre arrependimento? Sobre aquele que não se converter dos seus maus caminhos vai para o inferno? Aonde está Apocalipse, Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Gênesis, Êxodo, Apocalipse? Não adianta bom dia e companhia, não, bom dia alegria, né? Bom dia esperança, se você não tem o principal, Jesus. Não é por intermédio de um homem comedor de arroz e feijão que você vai se salvar. É pela palavra de Deus e que homens de verdade em Deus te conduzam a ler a Bíblia. Amém? Ir à igreja não significa, meu amado, minha amada, estar perto de Deus. Não significa. Muitos estão indo para a igreja e estão indo também para o inferno. Muitos estão pregando a palavra de Deus, mas estão nos motéis. Muitos estão falando de Jesus, mas estão dando um péssimo testemunho. Não adianta colocar uma faixa na testa e dizer 100% Jesus e viver adulterando, escândalos mais escândalos, inclusive jogadores de futebol como Neymar e muitos outros. Adianta seguir um Jesus assim? Que Jesus ele serve? Pelo menos não é o meu Jesus, não é o meu Deus. Porque o meu Deus ele é santo. E eu quero viver a santidade que o meu Deus me pede para viver. E não essa promiscuidade sem vergonha, de cara lavada, que muitos querem viver. Um evangelho de conveniência, de facilidades, onde tudo pode, tudo é permitido. O mundo dentro da igreja. Muitos estão presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Agora, Deus faz um convite para você. E o convite é: volte. Você que está afastado, não sente a presença de Deus, volte. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e pratique as boas obras, as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, te convida a você se lembrar e ter arrependimento. O evangelho que eu acredito que nós ensinamos é um evangelho que leva a pessoa ao arrependimento, à transformação, mudança de caráter, mudança de atitude, de comportamento, a dar frutos, a dar bom testemunho e dar exemplo. Exemplo por onde passa. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o evangelho verdadeiro de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Jesus. Esse evangelho eu acredito. Deus não rejeita quem volta para Ele de verdade. Aleluia. O Pai sempre está de braços abertos. Lembra o que diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 20 adiante, sobre a parábola do filho pródigo? Eu vou contar essa parábola do filho pródigo. Ele chegou diante do pai, um jovem, e pediu a herança, os seus bens. O pai, eu creio eu, parafraseando,
ficou um pouco, talvez, pasmo. Por quê? Sendo que aqui ele tem tudo. Mas, parafraseando, eu creio que ele insistiu. Pai, me dê a minha parte da minha herança. Então o pai providenciou um contador e deu a parte da herança para esse filho mais jovem. Ele tinha 2 filhos. E então esse filho pegou a parte da herança e sumiu, desapareceu para uma terra bem longínqua, uma terra diferente da sua terra. Ele quis conhecer o mundo. Chegando nesse lugar, ele quis sentir o prazer do carne aval, ou seja, da carne aval, os prazeres da carne. E chegando nesse lugar, ele gastou o seu dinheiro, sua fortuna com as meretrizes, com as prostitutas, os prazeres da carne, com bebidas, com drogas. Mas chegou um momento que acabou o dinheiro, acabou a farra, acabou os amigos, acabou as prostitutas, as namoradas, as mulheres. E então ele começou a trabalhar para comer. E ele conseguiu um emprego, e esse emprego foi dar de comer aos porcos, ajuntando as bolotas e apresentando os porcos. As bolotas em Israel é uma árvore frutífera parecendo com a castanha, e elas são assim mais ou menos. E há um tempo elas acabam caindo do pé. Então era aquilo que alimentava os porcos, e ele comia junto com os porcos as bolotas. E então chegou um momento que ele se deparou no chiqueiro, na lama, no pecado. E para muitas pessoas precisam ir ao fundo do poço para reconhecer Jesus em sua vida. Muitas pessoas é necessário perder tudo. E a Bíblia fala para o arrogante, para o impuro, para o ambicioso, para aquele que tem um coração duro, mesmo sendo pobre, até o que não tem será tirado. Até o que não tem será tirado. E então ele se deparou no chiqueiro. Sou pobre, sujo, imundo. Voltarei para o meu pai. Entrou nele o quê? Arrependimento pelos seus atos, pelas suas atitudes. E o que ocorreu? Ele disse, eu me arrependo, pequei contra os céus, pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Voltarei para o meu pai e pedirei emprego para ele. Afinal, os serviçais da casa do pai dele ganhavam muito melhor do que ele estava ganhando trabalhando com os porcos. Então ele se decidiu colocar numa posição de humilde. Ele não quis voltar para o assento que ele estava. Não, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o seu estado emocional, a sua situação financeira. E há pessoas que mesmo na lama não conseguem reconhecer o seu estado. A pessoa mesmo na desgraça não consegue reconhecer a sua dificuldade, as suas limitações. E ele reconheceu. Então ele voltou. Só que quando ele se aproximou da casa do pai, o pai estava na janela à espera. Eu fico imaginando quantos dias, todos os finais de tarde, o pai ali na expectativa que o meu filho se arrependa, pois é assim que Jesus olha para ti quando você peca. Ele fica esperando o teu choro, o teu arrependimento, a tua mudança de atitude, a tua mudança de comportamento. Jesus lhe espera de braços abertos. Volte para a casa do pai. E quando o pai o avistou, o pai colocou na sua mão um anel, uma aliança. E a aliança, ela é infinita. O pai colocou sandálias, deu vestes novas, mandou matar um bezerro cevado. O pai preparou um grande banquete, uma grande festa. Afinal, aquele filho estava morto e depois passou a viver. O irmão mais velho, que tinha tudo, poderia usufruir tudo do pai, questionou. Egoísta. Quantas pessoas têm tudo, estando na casa de Deus e são desviados dentro da casa de Deus? São egoístas, não sabem valorizar, não são gratos. E houve questionamentos por parte do irmão mais velho. Mas o pai, posicionado, disse, teu irmão estava morto, agora vive, alegremo-nos.
Então, Deus lhe convida, Ele quer relacionamento real contigo e não aparência. Ele quer relacionamento de santidade. É isso que Deus deseja de nós. E qual seria uma aplicação para nós? Não importa se você saiu, se você caiu, ok? Em pornografia. Arrependa-te da pornografia. E não pratica mais os atos pecaminosos. Não entre mais na pornografia. Você atrai demônios para a sua vida e para a sua casa. Mesmo que você tenha caído no adultério, arrependa do teu adultério. Confessai a sua esposa, confessai o seu esposo, confessai o seu vinhateiro, seu líder, seu pastor. Arrependa-te e nunca mais volte a cair no adultério. Porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros vão para o inferno. Que fique claro, reto e direto, sem curva, sem massagem ao ego, sem passar a mão na cabeça. Essa é a verdade, clara e rasgada. Os adúlteros, os fornicadores, aqueles que fornicam, fazem sexo fora do casamento, antes do casamento. Volte para Deus, porque o Senhor te chama antes que Ele retire de ti o candelabro. Antes que Ele retire de ti o castiçal. Antes que a morte venha com uma foice para ceifar vidas. Olha Deus falando aqui. Muitos devem voltar para Ele hoje, se arrepender antes que seja tarde demais. O que acontece quando nos aproximamos de Deus? Ele se aproxima também. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus não resiste a um coração quebrantado. Isso está escrito lá em Salmo 51:17. Nossas mãos e coração são purificados quando nós estamos quebrantados, nós queremos dele, nós nos entregamos e se arrependemos. Deus limpa aquilo que você não consegue limpar sozinho. O Espírito Santo traz restauração e uma nova paixão, um novo amor é restaurado na vida daquele que se arrepende, porque o arrependimento traz mudança de comportamento, mudança de atitude. E o arrependimento, eles são visíveis pelo fruto, frutos dignos de transformação. Uau, que tremendo! O propósito, ele se torna reacendido. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto ainda é tempo, busque ao Senhor, se arrependa. Quem se aproxima de Deus descobre seu chamado, uma identidade e um destino. Agora, como se aproximar de Deus? 1 João, capítulo 1, versículo 9, anote aí. Confesse os seus pecados. Nós ensinamos aqui na igreja que nós, os discípulos, devem confessar seus pecados aos seus líderes, homens e mulheres preparados, que irão poder melhor aconselhá-los para que essas pessoas que cometem pecado não pequem mais, estabelecendo princípios bíblicos, princípios que irão defender os tesouros. Em primeiro lugar, confessar os pecados. Segundo, abandonar o que te afasta de Deus, ou seja, renuncia, abdica, não quero mais, não vou entrar na pornografia, não vou ter falsas amizades, eu não vou ter amizades que me levem para o inferno, vícios, distrações, eu não quero, eu renuncio, abandono, eu não quero mais. Ou seja, um verdadeiro líder vai te ensinar sobre renúncia. Em terceiro lugar, volte a estabelecer princípios de leitura da palavra, porque cada vez que você lê, Deus está falando. Quando você estabelece princípios de leitura, oração, de devocional, buscar a Deus, você está agradando ao Senhor, você está exercendo um exercício onde seu espírito é alimentado e o seu espírito milita contra a carne e vencerá o espírito contra a carne
quando o espírito é alimentado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sirva! Isso está em Salmos 119, versículo 105. Sirva na igreja, volte a fazer parte do corpo. Aqui na igreja, na Online World Church, uma igreja sem fronteiras, nós fazemos missões, nós estamos com núcleos locais em algumas cidades, já estamos abrindo no Paraguai, nós cuidamos de vidas, temos a nossa festa dos tabernáculos, temos um ministério infantil, Alce Kids, precisamos de pessoas com dons, com crianças, para poder ministrar para as nossas crianças, os adolescentes, ministério Alce Teens, os jovens, Alce Youth, os casados, ministério de casal, Alce Casais, a escola dos vinhateiros, mestres a preparar discípulos honrosos, servos fiéis a serem líderes. Nós temos o ateliê, assistência social, enfim, estamos fazendo a obra de Deus. Ah, pastor, mas é online. Desde quando se limita a Deus? Se Paulo tivesse uma câmera, tivesse toda essa estrutura que nós temos aqui, ele não iria usar para propagar o reino e a palavra e a mensagem, as cartas às igrejas? Claro que sim. Hipocrisia falar que por ser uma igreja online Deus não opera, porque na pandemia foram todos para o online, bando de hipócritas que falam mal do online. Só que detalhe que nós recebemos a visão 2 anos antes da pandemia, Deus nos preparou para a pandemia. E hoje, inclusive agora, essa mensagem está chegando no Japão, na Arábia Saudita, no Catar, na Índia, temos discípulos na Índia, Paraguai, Chile, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Angola, África do Sul. São os países que temos membros da nossa igreja espalhados. E se reunimos uma vez por ano na festa dos tabernáculos, onde há batismos, consagrações, muito louvor, muita palavra, é tremendo. Deus não se afasta, Ele rejeita quando você escolhe se distanciar. Fica aí a dica. A distância entre você e Deus se chama escolhas diárias, escolhas pessoais que muitos fazem. Você não precisa esperar cair no fundo do poço para voltar a orar. Você não precisa esperar cair na lama do chiqueiro para se arrepender. Volte hoje aos caminhos de Deus. E se essa palavra está falando diretamente contigo, sem nenhuma curva, sem nenhum desvio, está tocando no teu caráter, ou seja, está te esbofeteando a cara, arrependa hoje. Coloca o teu joelho no pó, no chão, coloca o teu rosto no pó, arrependa-te da hipocrisia, da religiosidade, da mentira, do engano, da fornicação, da prostituição, da lascívia. Arrependei-vos. Porque é isso que Jesus quer. Quem sente saudade da presença de Deus já está sendo chamado a voltar. Amém? Deus não quer perfeições, Ele quer sinceridade. Deus está mais perto do que você possa imaginar. A presença dEle é acessível, não por merecimento, mas por graça, que hoje Ele mesmo te pergunta: você deseja voltar? A Online World Church está de portas abertas para discipular pessoas, cuidar de vidas, ensinar sobre os princípios bíblicos, os princípios familiares e conduzir vidas para o céu. Faça o seu cadastro www.crisduran.com.br/OWC. Uma coisa que talvez Deus possa estar perguntando para você usando os meus lábios, preste atenção. Estou longe ou foi você que se afastou? Eis a pergunta da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: estou longe ou você que se afastou? Se você se afastou, volte. Se você se esfriou, reacenda a chama. Se você caiu, levanta-te, porque o Deus que está te chamando não mudou. Vou repetir:
O Deus que está te chamando não mudou, não desistiu de você e continua te esperando como um pai esperou o seu filho que pediu a herança. A palavra de hoje para o Step One é uma mensagem para o arrependimento, para voltar para a casa do Pai, para praticar as primeiras obras. Voltem ao primeiro amor. Amém, igreja? Na próxima semana, nós iremos falar sobre esse assunto. Como é importante ser curado de um coração ferido por causa da religião e da religiosidade. Como é importante ser conduzido a um crescimento espiritual. Como é importante ser conduzido a uma maturidade espiritual. Como é importante sentir a presença de Deus e ser amado por todos. Essas ações acontecem aqui. E nós temos visto muitos sendo transformados, muitas vidas sendo edificadas. E se você assim deseja, estamos de braços abertos para lhe receber. Amém? Vamos orar e receba essa mensagem. Pai amado celestial, muito obrigado por essa mensagem, que essa mensagem possa tocar os corações nessa noite e que muitos que estão desviados aqui possam voltar para o teu caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor a todos.